A reunião entre Bolsonaro e os embaixadores não foi somente um vexame internacional, mas um desgaste de Bolsonaro com o Centrão, mais um desgaste nessa já desgastada relação. Alguns aliados de Bolsonaro do Centrão já até começaram a abandonar o barco, porque o grupo solicitou que o Bolsonaro parasse de atacar o STF e também o TSE, porque isso não traz um votico a mais para o Bolsonaro. E aí o que o Bolsonaro fez? Voltou a atacar os tribunais. É muita cabeça dura ou o Bolsonaro já não confia mais no Centrão e se prepara a sua derrota? Deixe nos comentários e muitíssimo obrigado, porque atingimos a marca dos 170 mil inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram, sejam bem-vindos também no canal, continue deixando o like nesse vídeo. E vocês viram que ontem foi um fiasco, um vexame de todas as proporções, aquela reunião do Bolsonaro com alguns embaixadores. Algumas parcelas da imprensa começaram a falar que era mais uma ideação golpista, nada disso. E eu fiquei furioso com a imprensa que parece que ainda não entende quem é o Bolsonaro. Eu fiquei assim, abismado com tudo isso. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui no card para que você possa entender mais esses argumentos, porque aquela não foi uma reunião com caráter golpista e muito menos o discurso do Bolsonaro. Não vou entrar novamente nesses detalhes porque é muito cansativo. Se você quiser, você pode ir lá e ver o vídeo. Só que hoje pela manhã, vendo a repercussão, muitos aliados do Bolsonaro do Centrão estão desapontados com o presidente. Eu não sei por que eles estão desapontados com o Bolsonaro. Eles acreditavam que poderiam tutelar Bolsonaro? São outros também, né? Faz 4 anos que nós temos governo Bolsonaro e Bolsonaro nunca foi tutelado por ninguém, pessoal. No começo nós acreditávamos que os militares pudessem tutelar Bolsonaro. O que ele fez? Mandou o Santos Cruz embora porque não quis colocar o Léo Índio para ser seu assessor, mandou o outro general embora, informalmente fez impeachment no Mourão, porque houve um pedido de impeachment protocolado pelo Marco Feliciano, com autorização do Bolsonaro. Então, simbolicamente, Mourão sofreu impeachment. Depois ele foi demitindo um ou outro, demitiu o Sérgio Moro. Não dá para tutelar Bolsonaro e o Bolsonaro não escuta ninguém. E não vai escutar o Centrão, porque o Bolsonaro conhece muito bem essas pessoas, sabe que eles são fisiológicos e o Bolsonaro sabe que quando ele for derrotado, o Centrão não vai ter piedade dele. Vai demandar para o lado do vencedor. E eu quero que você coloque nos comentários, você confiaria em alguém como o Ciro Nogueira? Você confiaria em alguém como o Valdemar Costa Neto? O Bolsonaro também não vai confiar, então se inscreva no canal. Mas o grande lance é que depois da aprovação da PEC das bondades, o Centrão fez ali, não vou dizer uma espécie de chantagem com o Bolsonaro, mas quis uma contrapartida do presidente. Porque o Centrão falou o seguinte, olha, nós vamos entregar para você um projeto que é a PEC das bondades. Nós vamos dar muitos benefícios para a população brasileira, vamos voltar com o Auxílio Brasil a R$600, que foi o mesmo do auxílio emergencial lá atrás em 2020, quando você atingiu o ápice da sua aprovação, que foi 37%. Mas para isso você precisa adequar o seu discurso, porque as nossas pesquisas internas mostram que atacar o TSE, atacar o STF não traz um voto a mais para você. Você precisa furar a sua bolha e começar a pegar novos votos, votos que hoje estão com o Lula mais pobre e também com as mulheres. E o Bolsonaro falou, tudo bem, vou fazer isso. Eu tenho vídeo até explicando essa chantagem do Centrão, vou deixar o link aqui no card. E ao que parecia, o Bolsonaro de fato iria ter essa posição. Porque a revista Cruzoé trouxe a informação para nós também no final de semana que naquela disputa entre o Carluccio e o Flávio, o Bolsonaro começou a escutar mais o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro que faz parte do time Centrão, ele faz parte do time Centrão que escanteou o Carluccio. E o Flávio quer um discurso mais moderado do Bolsonaro. E ao que tudo indicava, o Bolsonaro estava mais indo para o lado do Flávio, como eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui no card. Aquele discurso radical de ontem, atacando o TSE, atacando o STF, é um discurso mais ao lado do Carluccio. E parece que o Bolsonaro, na hora que ele fica com medo, na hora que ele fica fragilizado, ele corre para a segurança do Carluccio. E ele segue sempre as orientações do Carluccio, porque é o Carlos que quer esses discursos mais radicais, falando somente para a bolha dele. Os 30% que não passam disso chegam no máximo a 35%. Então o Centrão já cansou. O próprio Valdemar Costa Neto não deu uma declaração, mas nós ficamos sabendo no bastidor que ele já tá de saco cheio do Bolsonaro, porque ele fala pro Bolsonaro fazer uma coisa, o Bolsonaro vai e faz outra. O Bolsonaro não escuta ninguém, o Bolsonaro só escuta o Carluccio. Nós achávamos que tudo isso estava pacificado, mas ao que tudo indica, não está. Não dá para controlar o Bolsonaro. Bolsonaro até fez algumas declarações mais dentro ali, lendo o script, mas
ele acaba sempre saindo. Não tem como controlar o Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um animal político. Ele funciona baseado não na sua racionalidade, mas no seu instinto. E por que que o Bolsonaro... Agora falando sério, né, pessoal? Como todo vídeo, mas agora uma questão mais séria. Por que que o Bolsonaro iria mudar o estilo dele agora, sendo que ele foi vitorioso em todos os pleitos que ele disputou? Bolsonaro e os seus familiares, todo pleito eles disputam. Seja nos pleitos nacionais para deputados, governadores e presidentes, senadores também, ou para os pleitos locais, prefeitos e vereadores. Ou é o Carlucci disputando alguma coisa, ou é a esposa do Bolsonaro, ou é o próprio Bolsonaro, o Eduardo. Então assim, ele sempre venceu. E esse instinto de vitória e de sobrevivência do Bolsonaro faz com que ele haja segundo a própria cabeça. Só que a cabeça dele não tem absolutamente nada a não ser o medo da prisão. E você precisa se inscrever agora no canal se você chegou até aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo. E o Thales Faria, hoje no UOL, corroborou com tudo aquilo que nós falamos ontem, aqui no vídeo. Parecia até que o Thales viu o nosso vídeo. E talvez tenha visto, porque agora nós somos 170 mil inscritos, graças a você. E o Thales falou, essa é uma retórica do Bolsonaro, já prevendo a derrota, e ele tem medo de ser preso. Então ele já começa a criar uma argumentação para falar que o pleito foi manchado e que ele foi um perseguido. O José Casado da Veja também trouxe a mesma informação. Bolsonaro fez um discurso de derrota. E o Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação do Bolsonaro e agora começa a apunhalar o Bolsonaro pelas costas, falou que era um discurso de perdedor. E a maioria ali dos presentes, dos embaixadores, viu o discurso do Bolsonaro como sendo uma retórica trumpista. Ora, quem está falando desde 2020 que o Bolsonaro está adotando a mesma estratégia do Donald Trump? Nós aqui do canal. Nós aqui do canal. Então dá um crédito pro pai. Dá um créditozinho aqui pro pai. Pô, a gente analisa as pesquisas de intenção, não de intenção, de aprovação do governo Bolsonaro desde 2019, desde maio, junho. Ou seja, faz 3 anos. A gente fala, não é importante ver a rejeição, mas sim a aprovação. Bolsonaro tem ali um piso de 30%. Vem no pai, a gente já tá nessa história já fazia muito tempo, e agora, faltando 3 meses para acabar o governo, as pessoas começaram a compreender também. E eles falaram, ele está com uma retórica trumpista, ele quer desviar o foco, e ele vai fazer a mesma coisa que o Donald Trump fez. Essa semana passada, o Donald Trump teve que prestar depoimento lá na corte dos Estados Unidos. Ele não foi porque ele falou que ele estava doente. Mas, e porque a esposa também morreu. Por isso que ele não foi. Mas ele teria que ir lá prestar depoimentos, porque ele sonegou o imposto de renda. E ele fala que ele está sendo perseguido por tudo aquilo que aconteceu. E o Bolsonaro vai fazer a mesmíssima coisa. Mas alguns embaixadores começaram a duvidar do sistema brasileiro. É claro, porque eles não sabem como funciona direito. Nem a própria população sabe. O Paulo Sérgio, que tem que acompanhar o processo, e o ministro da Defesa não sabe, não faz ideia. Um estrangeiro vai saber como funciona? Ele não tem que saber todos os funcionamentos. Mas não há possibilidade de ataques ao sistema brasileiro. Porque a caixinha lá, a urna, não está conectada à internet, não tem como ter invasão. Mas pode ter um problema lá na urna, no interior de Alagoas, na cidade de Muricy, onde o Renan Calheiros vota. Para, gente! Uma urna não faz verão. Uma urna com problema, uma urna que está lá invadida, vamos supor que tenha. Uma urna, pessoal, uma urna são quantos votos? Então para de conversa. O que vai ter gente chiando que vai apertar 17 e vai aparecer voto nulo, porque eles vão errar o número do Bolsonaro. Isso eu tenho certeza. Certeza. Isso vai acontecer. Pode printar esse momento. Pode tirar print da minha fala. Vai acontecer. Tirou print? Isso vai acontecer, você bem sabe. Eles vão confundir o número do Bolsonaro, que é 22, para o número que é 17. Por que você está falando o número do Bolsonaro? Porque como eu falei do 17, eu posso acabar sendo punido por induzir a população a votar errado. Mas eu estou aqui falando o número correto do Bolsonaro, tá? Então, e sem ironias com relação a isso. Mas o que você achou? Você acha que vai ter golpe? Agora, até os embaixadores, todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu. Bolsonaro já é um perdedor e a questão de tempo de ser abandonado pelo Centrão. É só consolidar o orçamento secreto e as candidaturas que acabou.